Olá, tudo bom? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Beyoncé, Tudo bem, gente? maravilhoso você estar aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Igualmente, obrigada a vocês. Boa noite, Brasil. Boa tarde, Estados Unidos, né? Exatamente, aqui ainda é tarde. Como é que estão as coisas por aí? A gente está aqui na quarentena, né? Aqui no estado de Pernambuco, especificamente, a gente está na política de lockdown, né? Estamos aí tentando achatar essa curva, né? O Brasil hoje, a gente tem o Brasil como foco tropical, digamos assim, da pandemia, né? Depois dos Estados Unidos e Europa. O Brasil é o país que está tendo mais contaminações, né? E a gente está, de qualquer forma, mesmo contrariando as recomendações do presidente da República, né? A gente está aqui fazendo a quarentenazinha da gente, o isolamento. Exatamente. Beyoncé, primeiro, muito obrigada pelo seu tempo nesse domingo, à noite aí, à tarde aqui, mas eu acho que é um dia muito especial para a gente tratar de assuntos relacionados aos direitos humanos e os direitos LGBTQ, principalmente hoje, que é o dia que a gente celebra o Dia Internacional da Luta contra a homofobia, a transfobia, a bifobia, que, na verdade, não é uma luta que deve acontecer ou uma atenção que deve ser trazida somente no dia de hoje. Eu acho que a gente tem que ter essa atenção diariamente, a gente tem que ter uma consideração muito grande com as comunidades diversas, não só com a comunidade LGBTQ, mas com as comunidades indígenas, com as comunidades da população negra, dos pobres, das pessoas de periferia. Mas hoje, especificamente, a gente está tratando desse assunto, que são os direitos LGBTQ. Para a gente começar, eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos os profissionais e todas as pessoas que estão trabalhando na linha de frente nessa pandemia, cuidando dos doentes, das pessoas que precisam de ajuda. Isso vai incluir os médicos, os enfermeiros, os administradores hospitalares, as pessoas que trabalham em restaurantes, em entregas, no setor alimentício, e também os voluntários nas organizações sem fins lucrativos e que estão também se expondo no seu dia a dia para ajudar as pessoas. Eu não sei se você está me escutando, para mim você congelou um minuto, mas eu vou continuar a falar e qualquer coisa você avisa. Bom, uma das primeiras coisas que eu gostaria de trazer a atenção de todos é que Beyoncé é uma pessoa, é uma honra, na verdade, poder estar discutindo aqui com você esse assunto de direito LGBTQ e esse momento de crise e pandemia que o mundo enfrenta, mas especialmente a população que é carente ou diversa de uma certa forma. E com um histórico incrível, com reconhecimento internacional, já tendo falado em diversos lugares no mundo, inclusive aqui em Nova York, no People Forum, onde nós participamos de uma mesa redonda sobre Sim. direitos humanos. Vai fazer um ano agora, né? Há um ano, né? Maravilhoso. Eu queria saber como você vê essa situação que a gente está enfrentando hoje no Brasil e no mundo, e a relação e o que está sendo feito dentro da comunidade LGBTQ para a gente poder diminuir esse impacto. A gente está num contexto, né, que é inesperado para todo mundo, né, que ninguém esperava uma pandemia a esse nível, né, a nível global. E a pandemia, né, esse coronavírus, esse Covid-19, está trazendo para a gente, expondo a realidade, expondo muitas coisas que hipocritamente a sociedade vinha tentando esconder, né, como se essa pandemia trouxesse a realidade, trouxesse à tona
problemas sociais que a gente já tinha, como se fosse deixar as veias abertas, digamos assim. A pandemia trouxe esses problemas, deixou explícito e agora os problemas estão aí. Crise na saúde, crise na educação, crise política aqui no Brasil, sabe? Que não tem mais como a gente, diante desse contexto de crise sanitária, não tem mais como a gente estar empurrando isso para debaixo do tapete, né? Esses problemas que já existiam antes da pandemia ficou cada vez mais evidente, né? É, tratando especificamente da população LGBT, né? Diante dessa quarentena que depois do Covid-19 virou regra, né? É necessário a gente estar percebendo, né? Como está sendo essa quarentena. Eu acho que a gente está com um problema de conexão, mas é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo em relação à quarentena e o que a comunidade está passando, tendo que ficar em casa. Por favor, continue. Estava falando da quarentena. Isso. E a quarentena, né? Além de vários outros problemas, essa quarentena e esse isolamento traz também, deixa explícito para a gente a questão da violência intrafamiliar, né? Contra pessoas LGBTs. A gente está no Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, mas a violência intrafamiliar contra pessoas LGBTs, infelizmente, hoje é uma realidade. Veja, a LGBTfobia não existe somente do portão de casa para fora. É verdade. Existe LGBTfobia dentro da família também, sabe? E, além disso, a gente tem que considerar que no mundo de hoje, né, a gente vive num mundo de quarentena, mas a gente também vive num mundo em que mais de 70 países criminalizam de alguma maneira, né, a diversidade LGBTI, sabe? Então, assim, uma coisa se associou à outra, sabe? Então, como é que a gente pode, né, nessa quarentena, estar observando isso, sabe? Como é que a gente pode estar não que eu estou dizendo que as LGBTs tenham que ir todas para a rua, não, tem que ficar em casa, realmente. Mas, assim, esse ficar em casa não é o suficiente, sabe? Quando a gente se propõe a colocar as vidas LGBTs em segurança, dizendo fique em casa, aí a gente se pergunta, assim, essa casa, como é que tá, né? Essa pessoa LGBT realmente está segura dentro da casa? Né? É uma coisa que a gente se questiona, né? A violência doméstica tem aumentado bastante aqui no Brasil, né? Violência doméstica tanto contra mulheres trans, tanto contra mulheres cis também, tanto contra pessoas LGBTs. Então, assim, é uma coisa que a gente, né, tem visto e tem se evidenciado ainda mais durante essa pandemia, né? Existe alguma Oi, forma... alô? Oi, está me escutando? Tô ouvindo. Eu gostaria de saber se você, de alguma forma, tem algum tipo de informação, ou indicação, ou sugestão de como essas pessoas que sofrem esse tipo de violência, ou de bullying, ou de agressão, às vezes chega até a tortura e morrem. Como essas pessoas devem proceder? O que elas deveriam fazer caso elas se sintam agredidas, caso elas se sintam diminuídas? Quais são os caminhos que elas deveriam traçar e seguir caso isso aconteça? Olha, nesse contexto de quarentena, né, a gente tem um aumento dessa violência e no contexto de pandemia, né, parece que a alternativa mais viável, né, e mais concreta de ser realizada, digamos assim, é realmente o Disque Denúncia, né, o 190, o 180, no sentido de a vítima, né, fazer alguma ligação. Mas mesmo assim, esse meio, esse canal de denúncia fica um pouco difícil, né? Porque como é que você vai pegar o telefone, né, e vai ligar para o 190, É verdade. 180, diante do seu próprio agressor, sabe? Ele muito provavelmente vai tomar o seu telefone e vai jogar pela janela do seu apartamento. É uma coisa louca. Essa é a única, a maneira mais... A gente tem que pensar e imaginar
outras coisas nesse sentido, sabe? Porque o isolamento não quer dizer silenciamento, sabe? A gente tem que pensar em maneiras e estratégias de como enfrentar essa violência no contexto de pandemia. Ficar em casa não quer dizer ficar calada, mas a gente aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem a cultura e pegou-se o costume de não denunciar, né? A gente tem um silenciamento muito grande e as vítimas têm medo e têm receio de denunciar seu agressor, sabe? Então, assim, também tem essa questão de a gente mudar um pouco, né, o pensamento da sociedade nesse sentido. Tem também aquele velho ditado que o pessoal sempre diz: briga de marido e mulher, ninguém mete a Exatamente. colher. Não é assim, gente. Não é assim. A gente tem que denunciar. Tem que denunciar. Não pode deixar isso calado. O coronavírus não pode servir de justificativa para a violência contra as mulheres, contra a população LGBT, não pode servir de justificativa para violar os direitos de ninguém, E sabe? Então, a gente precisa encontrar um meio, né, de trazer a segurança também para dentro de casa, né? Você não pode estar insegura dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar, sabe? Isso parece uma coisa que a gente tem que começar a discutir, debater e não pode mais estar empurrando para baixo do tapete. uma das coisas que eu acho muito interessante, eu acho que vale a pena trazer aqui para a informação de todos, a questão da violência em geral, a violência doméstica ou a violência que vem realmente agredir qualquer comunidade diversa, seja mulher ou seja membros da comunidade LGBTQ ou membros de uma comunidade de periferia, ela acontece de forma muito injusta, e às vezes são grupos, não é uma pessoa só, e às vezes quando acontecem, por exemplo, agressões por uma pessoa ser gay ou ser trans, ou uma mulher que é violentada ou estuprada, as pessoas, as vítimas, elas têm medo de ligar e denunciar, porque elas não se acham vítimas, haja visto o que acontece no mundo, né? Não é só no Brasil. No Brasil, muito, porque é um país latino, machista, e então, eu agredi porque ela estava usando essa roupa, eu agredi porque era um travesti, ou eu agredi porque é uma pessoa que estava pedindo, não é assim que uma pessoa deve se portar. Não, o agressor é sempre o agressor. E a vítima é sempre aquela que sofreu a agressão. Ela não pode ter medo de acusar. Ela não pode tolerar esse tipo de agressão e deixar que isso se perpetue, que isso continue. Então, esse tipo de denúncia e esse tipo de informação às autoridades é necessária para que se tomem medidas legais, e você é uma jurista, como eu também sou, a gente sabe como a coisa funciona, e funciona, às vezes, muito mal e de forma muito limitada dentro da própria justiça, das próprias organizações que são responsáveis em receber essa denúncia, mas a gente não pode deixar que isso continue dessa forma ou que se perpetue, porque quem sofreu essa violência, quem é a vítima, não pode ter medo. Ela tem justamente a ter ajuda, é o contrário. Então, obrigado. Eu acho que isso é uma questão muito válida e a gente realmente não pode deixar que as pessoas usem o coronavírus, o Covid-19, como uma bengala, como uma desculpa para que você possa, de uma certa forma, sofrer qualquer tipo de violência, né? E em relação a o que a comunidade está passando, o que está acontecendo em relação a trabalho, a poder ter rendas para sobrevivência, para poder comprar comida, pagar aluguel, pagar suas contas. Eu sei que isso está sendo muito difícil, a gente vê no mundo inteiro um movimento generalizado humanitário para as pessoas se ajudarem. Como é que está esse assunto em relação à comunidade? Eu acho que a gente está tendo problema de conexão, mas não tem problema.
isso está acontecendo no mundo inteiro. As comunidades diversas estão tendo problemas sérios em poder manter. Volta. Pode falar. É em relação à renda, ao trabalho, as pessoas poderem se manter. Se você poderia nos dar uma noção o que está sendo feito nas comunidades LGBTQ para que essas pessoas possam se manter, porque hoje em dia está difícil as pessoas comerem, terem qualquer renda, né? Caiu. Pera, já está voltando. Só um minuto. Oi. O Beyoncé? Só um minuto, gente. Ela volta a conectar. Está me escutando agora? Oi. Voltei. Tudo bom? Voltou, que bom. Eu queria que você contasse para a gente um pouco das dificuldades que a comunidade está passando em relação a emprego, a obtenção de renda, a poder se manter, comer, pagar as contas. O que está acontecendo? O que tem sido feito? Bom, o que caracteriza a população LGBTQI em termos de mercado de trabalho é a informalidade, né? A gente tem que a maioria da população LGBT, né, tem como renda o trabalho informal, né, incluindo aí também a questão da prostituição, que não é regulamentada aqui no Brasil, embora não seja proibida. Não existe direitos trabalhistas em relação à prostituição, então também a gente pode colocar essa questão da prostituição como um trabalho informal, sabe? E diante desse contexto de pandemia, de quarentena como regra e de lockdown, a pessoa se vê sem condições de poder vender o seu produto ou o seu serviço como fazia antes no seu trabalho informal, né? A gente, via de regra, a população LGBT é o quê? Comerciante formal, cabeleireira, profissional do sexo. E toda essa quarentena, esse lockdown, exato, afetou diretamente essa população, sabe? Não tem essa história de que o coronavírus está afetando todo mundo igualmente. Isso não existe. Isso é uma falácia, porque a quarentena afeta pessoas e pessoas de... Estamos aqui. A gente espera. Importante essa conversa. Estão ouvindo? Estamos. Pronto. Então é isso, a questão do trabalho informal na população LGBT é algo nesse sentido, sabe? Veja, a pessoa LGBT, ela está na quarentena, né? Mas precisa sair para vender alguma coisa, ela precisa ir trabalhar, né? Então ela fica nesse dilema, né? Ou me mata a fome ou me mata o coronavírus. Ou me mata a LGBTfobia intrafamiliar, sabe? O que é que vai me matar primeiro? A fome, o coronavírus ou a LGBTfobia? Então tem muito esse contexto, né? A gente tem dificuldade, inclusive, no acesso aos recursos públicos, porque nós, LGBTs, temos questões com a dificuldade nos cadastros, né? A população LGBT e trans, especificamente, tem dificuldade com a própria questão da retificação do nome, né? Então, a partir daí começa a dificuldade num cadastro de CAD único, por exemplo, para ter acesso aos R$ 600, né, para ter acesso a esse tipo de recurso, sabe? Então a gente vive, né, nessa dificuldade, um penduricalho que já era difícil antes da pandemia. Então quando a gente chega num contexto de crise de saúde como esse, fica cada vez mais complicado, né? Aqui no estado de Pernambuco, a gente tem negociado e tem articulado com a Secretaria do Estado, né, com a Coordenadoria LGBT aqui no Estado, para que seja feito um cadastro ou algum dispositivo emergencial para que a população LGBT tenha acesso aos recursos do governo, né? Porque hoje, no estado de Pernambuco, a gente não tem
nenhum dispositivo específico para identificar qual é essa população LGBT vulnerável. Sim. A gente tem um CAD único, geral, mas não tem assim um CAD único LGBT, por exemplo. A gente não tem como fazer esse recorte no meio da população vulnerável, não tem como fazer um recorte específico para a população LGBT como a gente vinha planejando e vinha estudando, né? Então a gente está articulando com a Secretaria do Estado, com o governo do Estado aqui, né? A gente enquanto parlamentar, no sentido de pressionar, né, o executivo para que crie uma política emergencial de atendimento a essa população, que sirva tanto agora, na pandemia, mas como também depois, né? A gente destinou verba, destinou emenda parlamentar para assistência social, e se esse problema não for resolvido, muito provavelmente pode terminar que a população LGBT não tem acesso a esse recurso pela falta de cadastro, né? Pela falta de dados e quantificação dessas pessoas, quantificação e identificação também. Então, qual a saída que você vê para ajudar essa comunidade? Você conhece alguma organização ou instituições que, de alguma forma, estejam dando apoio? Porque eu participei de algumas lives através da Casa Fala, que foram maravilhosas, com a Marra Marno, com o Edu Lira, da Gerando Falcões, e cada um trabalha dentro da sua possibilidade e das suas condições, tentando ajudar toda a população carente, a população periférica com as quais eles estão, de uma certa forma, ajudando já há algum tempo. E eu sei que membros da comunidade LGBTQ são residentes nas áreas que eles ajudam. Mas você conhece alguma instituição específica que faça algo que pode ajudar a comunidade? Eu sei que em São Paulo, por exemplo, a Pri Bertolucci, da Sexbox, tem um trabalho incrível de informação, de educação, de trazer a visibilidade para a causa LGBTQ. A gente também tem organizações em Brasília que ajudam a comunidade trans. Eu sei que, por exemplo, eu faço parte do Conselho do Museu do Amanhã, e o Museu do Amanhã foi uma das primeiras instituições no Brasil que criou um programa para a contratação de refugiados e de membros da comunidade LGBTQ, e esse programa é único, é exemplar e é replicável. Eu tenho um orgulho incrível de poder participar do Museu da Manhã, justamente por isso, porque eles veem a todos os problemas fora da caixinha, entendeu? Eles dão atenção para coisas que são extremamente necessárias para a comunidade em geral. Então, se você puder nos dar exemplos desse tipo de organização que existe tanto no estado de Pernambuco quanto no Brasil, adoraria, porque as pessoas que estão nos assistindo, elas podem, de uma certa forma, ajudar a divulgar essa informação, ajudar a participar. A gente tem várias organizações, né, a nível nacional e também internacional que tratam a questão da pauta LGBTI. Né? Eu acho que aqui no Brasil, uma organização de referência, né, dentre várias, é a própria ANTRA, a Organização Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, né, que traz também, recentemente, né, tem trazido questões de política pública para atender essa população. A semana passada, se não me engano, a ANTRA divulgou um projeto chamado Transação, né, em que é um projeto em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e o Banco Itaú, no sentido de fornecer auxílio, né, para essa população extremamente vulnerável, que é a população trans, a população LGBT, sabe? Então, para além disso, a gente tem também aqui outras organizações em âmbito local, no estado de Pernambuco, né? A gente tem a Amotrans, né? A Articulação do Movimento de Transsexuais e Travestis de Pernambuco. A gente tem o Transviver, o Mães pela Diversidade, né? A gente tem também aqui no Nordeste uma organização muito forte chamada Renosp LGBT, que é Rede Nacional de Operadores pela Segurança Pública LGBT, e tem trazido, né, essa temática
da violência e de combate à LGBTfobia nas suas redes, né, tendo em vista que esse pessoal que organiza, que faz parte dessa rede, é especialista nessa questão e nessa pauta de segurança pública e são diversos fatores e diversas organizações nesse sentido, né? O que também a gente não pode deixar de estar cobrando também do governo, né, ações nesse É verdade. sentido. As ações dos movimentos sociais são importantes, mas também o Estado, né, o governo federal, o governo estadual não pode estar se eximindo dessas responsabilidades no que a gente fala em termos de assistência social, né, de prestação de socorro, de um protocolo, por exemplo, de enfrentamento à violência LGBTfóbica que a gente não tem aqui, sabe? Faz mais do que necessário a gente estar começando a trabalhar e fazer alguma pressão nesse sentido. Não só a gente enquanto parlamentar, mas também os próprios movimentos sociais, né, de fazer um constrangimento no governo para que seja feita essas políticas públicas. Então, seria uma autoajuda dos movimentos sociais, mas também uma pressão do governo para que seja efetivada essas É políticas, né? verdade. E eu tenho que dizer que a gente tem várias pessoas no Brasil que representam a comunidade, não só no Brasil, mas fora. Uma das pessoas que eu gostaria de trazer aqui, o nome, uma pessoa que eu respeito e admiro muito, é a Daniela Mercury, que é uma das embaixadoras da Comissão de Direitos Humanos da ONU, e ela e a Malu estão sempre trabalhando em prol da comunidade LGBTQ na ONU. A gente tem a Leia T, que é uma pessoa que nós homenageamos na Brasil Foundation, nos 15 anos do Gala da Brasil Foundation aqui em Nova York. E ela é uma das pessoas que é o rosto do Brasil e da comunidade trans global. As pessoas a reconhecem e sabem o esforço que ela faz em trazer o assunto em pauta mundialmente. Isso é muito importante a gente reconhecer. A Pri Bertolucci, a gente tem muita gente que vem aqui para fora para tratar desse assunto e para levar de volta o que é replicável no Brasil, porque é muito importante também ter esse retorno, né? Essa comunicação. O João Willis fala muito disso, a Márcia Tiburi, né, a Manuela Dávila, são pessoas que, de uma certa forma, são ligadas à política, ou são ligadas a projetos sociais, ou são ligadas a ações como indivíduos, porque estão, de uma certa forma, bastante preocupados com o que está acontecendo com o mundo, como a gente, como indivíduo humanitário, como pessoas que estão envolvidas em causas sociais. Eu me lembro muito bem, essa semana, está fazendo 3 anos que eu participei de uma campanha que foi criada na DM9 com o Nizam para a Sexbox, que foi o Kiss the Kremlin, que foi uma campanha comissionada pela Sexbox para que a gente, de uma certa forma, no mundo inteiro, utilizasse um mecanismo novo, que era no Instagram, que era um mecanismo onde a gente poderia colocar, através do GPS, onde você estava e aonde estava acontecendo alguma determinada coisa. E o mundo teve mais ou menos 52 milhões de hits através do Instagram, que era o Kiss the Kremlin, onde as pessoas se beijavam e falavam que elas estavam no Instagram, no Kremlin. Então, era um protesto contra a violência que estava acontecendo na Chechênia e na Rússia contra a comunidade, e que a Nádia, do Pussy Riot, aderiu. E eu falei em nome dessa campanha na ONU, numa reunião da Comissão de Direitos Humanos. E a Paula Bezerra de Mello, que era a pessoa responsável por toda a publicidade e o marketing da campanha, foi super exitosa, porque ela conseguiu grandes nomes internacionais e de pessoas extremamente importantes, não só celebridades, mas personalidades que suportam a nossa causa. Eu acho que a gente deveria cada vez mais engajar o público em geral, porque
toda essa comunidade milênio, a comunidade Generation Z, né, a geração Z, eles estão engajados numa luta que é o bem de todos, que é o bem do planeta, que é a sustentabilidade, que é salvar o nosso patrimônio, salvar o planeta, né? Porque, na verdade, a floresta está pegando fogo, a comunidade, né, a população indígena está morrendo através da infecção do coronavírus, e as pessoas têm que se ajudar, as pessoas têm que contribuir. É a mesma forma do que acontece com a gente na comunidade LGBTQ. Você tem algum projeto, você tem alguma ideia, você está participando de alguma coisa no Brasil ou aqui fora, que a gente possa saber nesse momento, que a gente possa trabalhar, ajudar, contribuir? Marcos, cortou um pouquinho, eu não peguei muito o começo da sua fala. Você pode dar uma Claro, repetida eu mencionei o nome rápida? de várias pessoas que, de uma certa forma, estão engajadas nessa luta de direitos humanos, ajudando comunidades diversas através de programas de inclusão, de marketing, de publicidade, de visibilidade, e tanto aí no Brasil quanto aqui fora. Eu gostaria de saber se você tem algum programa que você esteja apoiando, que você indique, não só no Brasil, mas como aqui fora, que a gente possa também apoiar, replicar, ajudar de alguma certa forma. Hum, a gente, dentro do contexto internacional, né, eu tenho tido relações com algumas organizações que trabalham a temática não apenas LGBT, mas também a questão da crise na democracia, né, no contexto de América Latina, toda essa violência e violação de direitos que a gente vem passando, né? Na Uhum. pauta LGBTI em específico, a gente tem parceria, né? Eu sou membro de uma organização aí nos Estados Unidos chamada Victory Institute, né? Que trabalha nessa questão de participação da população LGBT na política, que tem sede aí em Washington. É, Tenho também muito contato com o pessoal aí de Nova York, da Defend Democracy in Brasil, né? Que inclusive compartilhou nas redes sociais essa Exatamente. A live que a gente está Natália, fazendo o agora, Marcos são que maravilhosos. trabalha muito nessa questão. Pessoal maravilhoso que trabalha muito essa questão e problematiza, né, essa crise na democracia que a gente está vivendo, né? A gente está num país, né, que foi o presidente não está nem aí para as recomendações das organizações de saúde, das autoridades mundiais de saúde. A gente no foco da pandemia, né, já perdemos 2 ministros da saúde. Um foi demitido e o outro pediu para sair. Então, veja o contexto que a gente está, né? Em plena pandemia, a gente tem a possibilidade das Forças Armadas de estar atuando repressivamente na questão do lockdown, sabe? A gente tem um presidente que não está É nem verdade. aí, prefere o discurso da economia do que o discurso da saúde É verdade. pública, sabe? Então, é isso que a gente tem nesse contexto, sabe? Por isso que é importante a articulação não só nacional, mas também internacional, para fazer uma análise mais global dessa situação. Afinal, a pandemia está em todos os locais hoje em dia, né? Eu também faço parte de uma organização chamada Parlamentares pela Ação Global, né? Que eu também conheci aí em Nova York, que chama PGA, que trabalha essas questões também de democracia, voltada com um enfoque um pouco maior sobre a questão do meio ambiente e dos direitos humanos, né, que também tem sede aí em Nova York. E, além disso, outras organizações aqui dentro do país que a gente também faz parte no sentido de fazer articulações políticas, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Rede de Inovação Política, a gente tem um movimento dentro do partido de parlamentares que trabalha e discute essa temática da democracia, sabe? A gente tem o voto LGBT aqui no país, que também discute e trabalha essa questão da importância da população LGBT dentro desses espaços de tomada Uhum. de poder e de decisão também, sabe? E a gente tem, enfim, uma diversidade, né, de organizações que vem se fortalecendo ainda mais e vem divulgando, né, os seus trabalhos aqui no Brasil e também na esfera
internacional. A gente tinha diversos encontros que foram cancelados, né, durante essa pandemia de coronavírus, mas é muito disso também, sabe? Nós, enquanto agora eu não estou falando enquanto parlamentar, mas enquanto Claro, ativista, né? Tirando a roupa da parlamentar, mas falando enquanto ativista, eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, encontrar maneiras, né, de um ativismo político seguro. eu Né? A quarentena tem feito com que a gente modificasse nossos comportamentos, entendeu? Mas diante disso, diante desse isolamento, a gente não pode ficar calado. A gente tem que encontrar maneiras de um ativismo político seguro, né? A pandemia veio no momento em que a América Latina estava explodindo, protestos no Chile, protestos na é verdade. Bolívia, protestos no Equador, na Colômbia e na Venezuela, e esse coronavírus não pode servir de silenciamento para a Não, é, gente, sabe? A gente tem que encontrar maneiras eficazes e seguras para visibilizar a discriminação que a gente sofre, que a gente sempre é sofreu, não é verdade. verdade? E essa discriminação leva a gente um pouco para aquele assunto da oligarquia do poder público, né? O que continua se repetindo, as pessoas que continuam se mantendo. O que eu vou ter que dizer aqui, eu não vou poder deixar, não vou poder ficar calado, que eu acho que ficou muito claro no filme Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que nos mostrou o que estava acontecendo no poder político e o que tem que ser mudado. Isso não pode se repetir. A gente tem que entender que o maior poder democrático que um indivíduo tem em um Estado livre é o direito do voto, né? Então, quando a gente for votar, a gente tem que escolher pessoas baseado no seu estudo, no seu conhecimento do que aquela pessoa já fez, quais são os planos de ação, os planos de governo. Votar não é o simples fato de você entrar numa cabine e escolher alguém, sabe, unidunité. Você tem que ter uma educação, você tem que ter um preparo, você tem que, pelo menos, conversar. Se você não quer ler, se você não quer se aprofundar um pouco mais, converse com pessoas que, de uma certa forma, estão envolvidas com esse tipo de assunto, porque, através do voto, a gente muda tudo. Se a gente vive num país democrata, se a gente vive num país onde quem está no poder público entrou através do voto, nós somos responsáveis pela nossa escolha. Então, que isso seja um exemplo para que as pessoas entendam o que fazer na próxima vez, né? Realmente, o voto pode transformar uma nação, o futuro de uma nação, o futuro dos nossos Sim. filhos, dos nossos netos. E é assim que a gente tem que fazer para que isso não se perpetue, que as coisas realmente possam ser modificadas. Uma outra coisa que eu acho muito importante, a relação entre as comunidades que são agressoras, né, que são de direita, de forma agressiva e abusiva, porque sempre existe a direita, a esquerda, mas o que a gente não pode deixar acontecer é a violência, é o distrato, é o maltrato, é a tortura, é a ameaça. A gente não pode deixar o que aconteça, o que aconteceu com a Marielle Franco, né? A gente não pode deixar o que aconteça, o que acontece diariamente com membros de várias comunidades, com membros das comunidades de periferia, de favela. A gente vê o René Silva trabalhando através das vozes da comunidade, trazendo a informação do que está acontecendo lá dentro da favela para o mundo. Ele agora acabou de lançar um aplicativo maravilhoso da Voz das Comunidades e eu aconselho a todos baixarem, porque vocês vão saber exatamente o que está acontecendo em hora real nas comunidades e nas favelas do Rio de Janeiro, e ele agora está começando a trazer essa informação em comunicação com o resto do Brasil. Você sabe, de alguma forma, quais são as comunidades que estão em comunicação com essas outras comunidades que têm uma condição maior de trazer a visibilidade desse problema para o Brasil, para o mundo?
porque eu sei que o Renê, ele tenta muito, o pessoal da Gerando Falcões também, e se você tiver outras comunidades que têm essa condição e essa capacidade, isso seria muito importante a gente poder mencioná-las aqui. Sim, sim, sim. Nossa, Marcos, o que você traz, né, é uma reflexão tão importante quando você estava falando da questão do voto, né? A gente vive hoje num Brasil em que a população brasileira não tem interesse pela política, sabe? Tem aversão a essas discussões políticas, não quer saber de política, vota apenas por votar, sabe? E isso é interessante para os governantes, afinal, é mais fácil governar um país em que ninguém contesta nada, não se contesta as coisas, não se reclama, não se questiona nada, sabe? Então, a gente tem um contexto político em que o presidente, né, ignora, esnoba o discurso científico. Isso é verdade. Tanto é que 2 ministros já não estão mais com eles, 2 ministros da saúde, em plena pandemia, 2 ministros da saúde que eram a favor da ciência saíram desse cargo que é fundamental, né, no contexto de pandemia feito esse, sabe? E a gente chegou nesse ponto, né? A gente tem esse presidente, né, que é um presidente que há pouco tempo atrás estava fazendo homenagem à Ustra no golpe contra a presidente Dilma, a primeira presidente mulher legitimamente eleita. E há pouco tempo atrás, nessa época mais ou menos de abril, maio, estava votando a favor do golpe enquanto deputado federal e também, né, celebrando e fazendo homenagem a um torturador que foi condenado pela justiça brasileira, sabe? Então, assim, hoje esse homem é o presidente da República, né? E está usando esse discurso de ódio, está usando esse bolsonarismo que ficou maior do que ele, inclusive, né? As ideias de Bolsonaro ficaram maiores do que ele. Está usando esse bolsonarismo contra a própria população, né? Está usando essas ideias de bolsonarismo na sua necropolítica, né? De extermínio da população, sabe? Então, como é que a gente, né, pode estar refletindo sobre isso? Como é que a gente pode, né, estar fazendo uma análise de a que ponto a gente chegou, sabe? Veja o contexto que a gente está, né, num Brasil de incertezas, né, em que a gente vive num momento de crise, não só de saúde, mas crise política, todos os tipos de crises, né, todas juntas, né, dentro de um mesmo país chamado Brasil, né? Eu acho que a gente tem mais do que nunca que começar a fortalecer uma rede que eu posso até chamar de rede interpessoal, né? Nesse contexto de pandemia, nesse contexto de isolamento. Parece que essa rede interpessoal, esse compartilhamento de conhecimentos fica cada vez mais necessário. Mas o que eu tenho me preocupado hoje em dia é que a internet está ficando cada vez mais fundamental e muita gente ainda hoje aqui no Brasil não tem acesso à internet, sabe? Então, como é que esse contexto político, como é que essas discussões, como é que essa live, por exemplo, entre eu e você aqui está chegando nas periferias, né? Como é que essa live entre eu e você aqui está chegando no interior do Brasil, né? Como é que essa live está sendo difundida se muitas pessoas não têm acesso a um celular, não têm acesso a uma conexão de internet, por exemplo, né? Isso é uma preocupação que a gente tem que estar trazendo. A gente tem aqui alguns movimentos, eu não me recordo o nome agora, mas a gente tem alguns movimentos no sentido de diminuir esses impactos do isolamento que o coronavírus trouxe, né? A gente tem aqui movimentações de organizações e de movimentos sociais no sentido de diminuir os efeitos da pandemia na população periférica aqui do Recife, por exemplo, né? Como é que uma favela no Rio de Janeiro, por exemplo, se articula ao ponto de fazer o lockdown entre ela mesma e ter médico e ter assistência social para atender a população dentro da favela, para que ninguém precise sair e trazer o vírus para a favela de volta, sabe? Eu acho que é isso que a pandemia traz muito isso de essa necessidade de a gente
socialmente excluído e excluída a se articular politicamente, sabe? Faz com que a gente comece a pensar estratégias e maneiras de vencer essa batalha, porque deixa na cara da gente que é a gente por si só, sabe? Não adianta estar esperando muito o Estado, não adianta estar esperando muito o governo federal, não adianta estar esperando muito a ajuda de Bolsonaro, sabe? Que não vai ter. Então, assim, a gente tem que se virar para o coronavírus impactar o mínimo possível a vida da gente já comprometida, já desgastada, já Diminuída. com muita dificuldade dos direitos É básicos, né? verdade. Olha, faltam 5 minutos para a gente terminar a nossa live e eu gostaria de falar mais 5 horas com você. Mas são alguns assuntos que eu gostaria de mencionar rapidamente. É que durante a Sim, Assembleia Geral da ONU, agora nesse último setembro, e que eu participei das reuniões do Conselho de Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos, o assunto principal no qual a gente estava tratando era justamente a questão do bullying e do ódio através da mídia normal, formal, e da mídia social. E que as pessoas não devem misturar a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento com a sua mensagem de ódio, porque isso não é liberdade, isso, na verdade, é um crime hediondo, inclusive. Você poder falar o que você quer não quer dizer que você tem o direito e o poder de falar coisas que vão machucar, ofender, diminuir, agredir outros indivíduos, seja lá quem for, sendo a pessoa branca, preta, magra, gorda, alta, baixa, membros da comunidade LGBTQ, inclusive, porque o maior número de suicídios hoje em dia no mundo entre jovens da idade de 12 a 24 anos acontece na comunidade LGBTQ. Nós não podemos deixar que isso aconteça. E o Core Group da Comissão de Direitos Humanos da ONU está tendo reuniões de alto comissariado justamente para criar resoluções internacionais para que isso seja punido de forma unificada no mundo inteiro. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de trazer à atenção de todos, porque não pensem que o fato de você fazer parte da comunidade LGBTQ e você ser diferente, ou você fazer parte de uma comunidade periférica, ou da comunidade de uma favela, ou, sabe, negros ou índios, isso lhe dê, de uma certa forma, o direito de você agredi-los só porque você é diferente. Não é. Direitos humanos, a garantia dos direitos humanos é igual para todos. E a liberdade de expressão não é direito para você agredir outros indivíduos, seja da forma que for, e principalmente através da mídia social ou da mídia normal. Isso não é aceitável. A outra coisa que a gente tem que trazer é o fato de que esse tipo de live, esse tipo de conversa, ele tem que ser replicável, ele tem que acontecer várias vezes, ele tem que acontecer em diversas formas para que as pessoas entendam que a gente está atento, que a gente está prestando atenção no que acontece, não só aqui fora, mas também aí no Brasil. E que existem pessoas que se preocupam, sim, com o bem-estar, com a felicidade, com o amor, com a generosidade, com a gratidão do que vem sendo feito para as comunidades diversas. Eu não tenho como te agradecer por tudo isso que você tem feito, por você nos representar na Câmara dos Deputados aí em Pernambuco. É uma honra saber que o público, a audiência de Pernambuco votou em você, e agora o chão é seu para você terminar isso, agradecendo, inclusive, a Casé Fala por toda essa nossa oportunidade de poder falar com a nossa comunidade. E a Marra Mamo acabou de dar um alô, eu tenho visto que ela está passando. Ah, que Uma linda! Tudo maravilha. bom, A querida? Fabi e a Paty Cazé, que são
fabulosas. E agora é você. Hoje é aniversário da minha mãe. Parabéns, mãe. Eu sei que você está assistindo. Feliz aniversário. Parabéns, querida! A você. Parabéns! Gente, eu só queria, para finalizar, né, agradecer a oportunidade, né, agradecer o momento do Casa e Fala, né, que tem disponibilizado esse espaço para a gente estar discutindo uma temática tão importante, não só no dia de hoje, mas também durante todos os dias do ano, né. O Marcos falou numa questão muito importante, né, essa questão do discurso de ódio dentro das redes, né, nesse contexto de pandemia e de coronavírus. Ninguém pode se eximir da responsabilidade de um discurso de ódio, né? Ninguém pode deixar de responder criminalmente por um discurso de ódio, porque está atrás da tela de um computador, né? Lembrando que aqui no Brasil, recentemente, a gente teve a conquista, né, da criminalização ou da equiparação da LGBTfobia como crime, né? Hoje em dia a gente tem o Supremo do lado da gente, por enquanto, né? Porque o governo federal não está nem aí, mas a gente tem o Supremo ainda ajudando a gente nessa questão de combate à LGBTfobia. E, enfim, finalizar, né, dizendo para a gente tomar esse cuidado com as fake news, né, que notícias falsas não devem afetar a vida da gente, não deve afetar a gente no sentido de tentar derrubar, né? A gente tem que ter uma força emocional muito grande, né, nesse contexto de pandemia. A gente já vivia, e a gente da comunidade LGBT já tinha um alto índice de suicídio, né, e de depressão, e agora se faz mais importante que a gente tome um autocuidado, né, não só com a gente, mas um autocuidado coletivo, né, no sentido de aumento e fortalecimento dessa rede interpessoal LGBT, né, composto por todas nós, todos e todas nós, e fortificar essa luta, essa resistência, né? E aí é como eu digo, fazer uma ligação para a colega, né, perguntar como ela que ela está, se está tudo bem, nesse contexto de pandemia, fortificar essa rede e esses contatos, porque ficar em casa não é ficar calada. Eu não poderia concordar mais. E organizações, procurem organizações que, de uma certa forma, possam te ajudar na sua cidade. No Rio de Janeiro, a gente tem Vozes da Periferia e tem o Nosso Legado, que ajuda e trabalha com pessoas das comunidades, pessoas de diversidade e que estão hoje em dia em lugares e em posições que, de uma certa forma, podem ajudar. Muito obrigado. Eu não tenho palavras para te agradecer. Para mim, isso é uma celebração nesse dia tão importante que é o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. A gente não poderia ter tido mais sorte do que ter você aqui e falar para a gente um pouco da sua experiência e contar como a gente deve realmente combater essa crise do Covid-19 e como combater a crise e a violência contra a nossa comunidade. Muito obrigado, Beyoncé. Eu tenho certeza que a gente vai se falar várias outras vezes em várias plataformas e vamos agir juntos, através, inclusive, da nossa empresa de mídia aqui, que é a 4H5H Mídia, que o meu sócio, o Zach Kuipers, que você conheceu, e eu estamos trabalhando em conjunto em ações sociais, em projetos sociais, trazendo para o mundo assuntos importantes como esse. Maravilha, eu que agradeço. Em dezembro, muito provavelmente, depois dessa pandemia, é provável que eu dê um pulinho aí no encontro internacional da Victor Institute para a gente dar um abraço. Vamos estar esperando de braços abertos. E, mais uma vez, obrigado a Casa Fala. Esse momento, essa plataforma, essa forma de comunicação que eles criaram para que a gente possa trazer para o mundo vários assuntos, é único. E pessoal de lá, realmente, obrigado. Beijo, Beyoncé. Beyoncé, muito, um beijo, muito obrigada. Obrigada a vocês também. Obrigada, Casa e Fala, espaço maravilhoso. Um beijo. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.